elas têm justamente o quê? Um processo, um estímulo do vômito diretamente. Quando essa estimulação hormonal ela se regula, normalmente o que acontece? Até o processo de adaptação, em que período a mulher normalmente ela sente enjoo? Até os 3 meses. Normalmente, até os 3 meses, a mulher ela sente enjoo, depois automaticamente esse enjoo passa. Mas tem mulheres que elas sofrem com isso e precisam ficar o quê? Até fazer um processo de hidratação, ficar internada e fazer a utilização de medicamento, porque elas têm hiperemese gravídica, justamente uma estimulação que fica até o nascimento do bebê. A mãe ela tem o quê? Muito vômito. Ela sente muito vômito. Então, os medicamentos, normalmente, que a gente vem utilizando para vômito, que a gente indica normalmente, um que pode ser indicado normalmente é o quê? Justamente o Dramin B6, que a gente indica. A ondansetrona hoje é utilizada também. Na classificação não é indicado, mas utiliza no hospital, utiliza normalmente ondansetrona, assim também em gestante, mas não é indicado. A gente tem que levar em consideração que no primeiro trimestre o que está acontecendo? A formação do tubo neural. A gente tem que tomar cuidado com alguns medicamentos aí. Por exemplo, o único analgésico que grávida pode utilizar é o paracetamol. Mas depois, né, depois desse período, a partir de quantos semestres que a gente pode utilizar dipirona já? Segundo trimestre a gente pode utilizar dipirona. Tem gestante que sofre muito com cefaleia. Não é indicado, mas tem gestantes que sofrem muito e o paracetamol não ajuda. E o paracetamol hoje é um dos medicamentos mais hepatotóxicos que a gente está tendo. Está tendo uma forte associação justamente com afetação hepática devido ao paracetamol. A utilização de forma incorreta, a utilização em dose muito alta. Até quantas gramas a gente pode utilizar dose máxima de paracetamol? 4. Muito bem. 4 gramas. Muito bem. E de pirona? 10. 4 gramas, né? Quantos? Pirona? 1 grama? 4 gramas? Não, por dia. Dose máxima. 4 gramas. Até 8 a gente pode utilizar de dipirona. Até 8. Certo? Mas o que acontece? A gente tem que tomar cuidado devido aos efeitos adversos. A dipirona causa principalmente a granulocitose. Já justamente o paracetamol é o que? Afetação hepática. Certo? Nesse caso aqui, a difenidramina também ela vem associado, pode vir associado com piridoxina também. A piridoxina justamente é a B6, vitamina B6. E a vitamina B6 ela tem um efeito também a nível do sistema nervoso central também. Quando eu digo a nível do sistema nervoso central também, ela vem auxiliando justamente na regulação do vômito também. Seria um plus justamente para ajudar no vômito, ou seja, para justamente inibir essa emese. Então ela seria um potencializador, mas não seria de certa forma um fármaco. Ela é uma vitamina, certo? Por isso que normalmente indica o quê? O Dramin B6 para gestante, certo? As reações adversas justamente da difenidramina é sonolência, e isso se deve aos receptores de H1, certo? Se recordam justamente que quando a gente falou lá em processo alérgico, a gente tinha classificação de primeira, segunda, de terceira geração, exatamente. E automaticamente os de primeira geração eles produziam muito o quê? Sonolência, porque eles passavam para onde? Pela barreira. Atravessava a barreira e produzia diretamente o quê? Sonolência. Então por isso que algumas pessoas elas querem dormir, né? Durante a viagem toda, eu vou dormir toda a viagem. Então, lá tinha um Dramin. Tem gente que nem tem o quê? Enjoo, não tem nada, só quer dormir a viagem inteira, já vai tomar o quê? Um Dramin, certo? Ah, eu vou dormir a viagem inteira e tomo o quê? Dramin, certo? Eu fiz essa experiência um dia que eu fui viajar, aí eu ia viajar, estava viajando justamente com um colega meu, aí ele perguntou assim, você conseguiu o medicamento para ele? Aí eu falei, consegui. O que você conseguiu? Ah, consegui alprazolam. E na realidade era o quê? Era histamínico, era um anti-histamínico, um histamínico. Ah, me dá aí que eu já vou tomar. E eu lá te abri, dei, dormiu, ó, apagou, menino. O efeito placebo ali foi excelente. Mas a ressaca moral dele Não, no outro dia. Foi enganado. Foi enganado. No outro dia ainda tava com sono, nem queria tomar mais. Ai, o corpo chega tão mole. Eu.
E depois eu contei que não era nada disso, que era justamente o que? Um histamina só que tinha tomado. E a pessoa, justamente o psicológico, ajudou muito ali. E que era uma prazolam, acreditou e dormiu que é uma beleza. Certo? E aqui, algumas reações adversas, principalmente, que a gente tem que levar em consideração, é justamente sonolência, sedação, pode produzir também mareos, dor de cabeça também, cefaleia, debilidade muscular. E aqui, principalmente, a gente tem que levar em consideração se é um paciente que já apresenta uma hipersensibilidade ou um processo alérgico a esse medicamento, tá? Difenidramina, certo? Aqui o mecanismo de ação dele é justamente bloqueia os receptores de H1 e impede justamente o que? A ligação da histamina, ou seja, impedindo a propagação do impulso hematógeno de forma aferente, que estimule diretamente o meu centro do vômito. Então, ele é utilizado para prevenção e no tratamento justamente de náusea, vômito e também de vértigo, certo? Reações adversas, pode ser taquicardia, que é comum, mas principalmente aqui o mais comum é a sonolência. O paciente ele sente muito sono. Então tem que saber que quando você for indicar justamente difenidramina, ou seja, diminuidrato, você tem que tomar cuidado e avisar o seu paciente que ele vai ter muito sono. Avisar, ó, esse medicamento vai te produzir muito sono, certo? Agora os antagonistas de justamente D2, a gente tem aqui metoclopramida, clorpromazina, domperidona e metoclopramida, que é outra classificação também. E aqui, principalmente, um dos que é muito utilizado ainda é o metoclopramida. Já foi muito mais utilizado, hoje já é uma redução muito maior da utilização da metoclopramida. É um medicamento barato, ele não é caro. O frasquinho deve custar aí uns R$8. Na farmácia, quanto custa, Júlia? Nem conheço. Lá Não? só do peridona, metoclopramida tem 8 e pouco. 8 e pouquinho, né? É bem baratinho. Conhecimento? Não é claro, não é caro não. A Domper também não é tão cara, Não. já é genérico, também um medicamento que é excelente também, é barato. A bromoprida é outro medicamento que é barato também, certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora, certo? A clorpromazina, a principal função aqui da clorpromazina, ela é o quê? Ela é um neurolético antipsicótico, que pertence justamente à família da fenotiazina, ou seja, a sua classificação, a sua estrutura química, ela tem justamente o quê? Um fenol composto. E o seu mecanismo de ação é diretamente devido ao quê? Ao processo antagonista dos receptores dopaminérgicos. Ela inibe justamente o quê? D1, D2, D3 e D5, certo? Atua também sobre o quê? Alguns receptores serotoninérgicos, receptores serotoninérgicos 1, do tipo 2 também, e histamínicos também do tipo 1. Então ela se liga a vários receptores, ela tem esse efeito. Só que principalmente aqui sobre receptores D2. Se vocês entenderam no início da aula, explicando mais ou menos para vocês a fisiopatologia do vômito, vocês conseguem entender o mecanismo de ação dos nossos fármacos. Ou seja, a clorpromazina, um dos efeitos dela é diretamente o quê? Antagonizar diretamente o quê? Os receptores dopaminérgicos. Só que aqui ela tem o seu efeito o quê? Antiemético, mas a gente não utiliza normalmente clorpromazina. Não vou passar uma clorpromazina para o meu paciente numa intenção o quê? Antiemética. Somente para que vocês tenham conhecimento que ela também tem um efeito antiemético, certo? Os efeitos dela é justamente o quê? Antiemético, sedante, estimulante do apetite também. A nível de alfa-1, alfa-2 também adrenérgico, ela pode produzir o quê? Hipotensão, taquicardia, que a gente fala reflexa, hipersalivação também e incontinência urinária. A nível de M1 e M2 também pode atuar, receptores muscarínicos, ou seja, tem um efeito também anticolinérgico e inibe o quê? A recaptação também de serotonina. Então a clorpromazina é um medicamento que é principalmente um neuroléptico antipsicótico. Observem que se liga a vários receptores. Então isso significa que o quê? Que ela pode produzir uma série de efeitos adversos também. Vai justamente atuar, vai ter o seu mecanismo de ação, vai atuar super bem, mas vai produzir uma série de efeitos adversos também, certo? Então por isso que a clorpromazina a gente não utiliza o quê? Principalmente como efeito antiemético, a gente vai procurar justamente um fármaco que tenha uma ligação a um receptor de forma mais específica. Por exemplo, ondansetrona.
certo? Seguimos. Então, as contraindicações são várias desse fármaco que a gente tem que levar em consideração, desde o processo alérgico, desde se o meu paciente está no estado comatoso, ou justamente com álcool, barbitúrico ou outro fármaco, porque vai potencializar muito mais o efeito também. No embaraço, lactância não é indicado, justamente pacientes asmáticos, enfisema ou infecção respiratória aguda, porque pode o quê? Suprimir o reflexo diretamente da tosse, e isso aqui pode contribuir para uma sedação, certo? A postologia está aqui justamente em crianças maiores de 6 meses, se utiliza justamente intramuscular, 550 microgramas ou 0,55 miligramas por quilo, certo? No caso de vômito, náusea e vômito durante o processo cirúrgico pode ser utilizado, só que em doses baixas também, ou através de infusão intravenosa também. Metoclopramida, aqui sim é muito utilizado, certo? A metoclopramida, que é o famoso Plasil, é um antagonista não seletivo. Quando a gente fala não seletivo, de forma serotoninérgica e também anti o quê? Diretamente antagonista de D2. Quando a gente fala justamente não seletivo, o que acontece? Quando a gente fala do fármaco, ele não é seletivo. Você já falou 10 minutos atrás e eu esqueci. Estou aqui forçando para lembrar. Que se liga em outros receptores também, então vai atuar somente. Viram que receptores serotoninérgicos a gente tem serotoninérgico 1, 2, 3, e justamente ele não é seletivo, ele se liga a qualquer um desses receptores. Então os efeitos justamente também extrapiramidal do meu paciente está diretamente ligado aqui também a esse processo não seletivo, e tanto também sobre a ligação sobre D2, certo? Dopaminérgico D2. Então ele é excelente para tratar náusea, vômito. Ele ajuda também no processo de esvaziamento gástrico, certo? De pacientes que estão justamente com alguma dificuldade, que não estão conseguindo metabolizar esse alimento, está parado. Então eles auxiliam no processo do movimento gástrico diretamente, ou seja, facilitando o esvaziamento, e também no tratamento para êxtase gástrica associado ao quê? A migrânia, certo? Ou seja, a enxaqueca, tá? Migrânia. Certo? E aqui, uma das principais funções também do metoclopramida, ele pode ser utilizado como um procinético também, que a gente vai falar dos procinéticos também, devido a essa característica aqui dele, facilitar o esvaziamento gástrico, porque ele aumenta também a motilidade a nível quê? Esofágico, aumenta diretamente a velocidade de esvaziamento gástrico e melhora também a coordenação das ondas de contração do duodeno. O alimento... Bom digestivo, então. Exatamente. Resumidamente, é um excelente digestivo também. Além de ter essa ação antiemética, ele funciona como um procinético também. Tá? Essas ações favorecem o quê? Que o trânsito justamente do meu estômago, justamente do meu intestino, funcione o quê? Muito melhor, vá mais rápido. O esvaziamento acontece de forma mais rápida. Só que aqui do metoclopramida, entre metoclopramida e domperidona, a gente prefere justamente quem? Domperidona. Certo? Então tem uma rápida absorção por via oral, sofre metabolismo de primeira passagem, passa pelo fígado para ser metabolizado, a biodisponibilidade dele é 75%, se une uma baixa quantidade a proteínas plasmáticas, de 13 a 30% que se une, através do quê? Barreira também, hematoplacentária, e também o que? Hematoencefálico também. E justamente que o mecanismo de ação se deve o quê? Estimula receptores serotoninérgicos do tipo 4. Aqui tem uma atividade diretamente antagonista sobre serotonina, sobre receptores serotoninérgicos de H3, tipo 3, ou seja, tem atividade antagonista, bloqueia. E aqui, essa seria a sua atividade o quê? Principal. A metoclopramida principalmente é sobre D2. Ela atua de forma não seletiva sobre os outros, só que principalmente aqui sobre D2. Porque aqui sobre a atividade antidopaminérgica D2 é que o paciente vai apresentar o síndrome extrapiramidal. Porque a atividade antidopamínica bloqueia a dopamina a nível de receptores D2 e automaticamente em que nível? Periférico. Que é a atividade o quê? Procinética. Então aqui principalmente que o paciente, quando ocorre esse bloqueio, ele vem manifestando o síndrome extrapiramidal, que é
característico do nosso paciente ter o parkinsonismo, certo? O paciente ele fica tremendo, giro do globo ocular, isso é característico da gente observar no paciente, certo? Aqui, qual seria a ação dos nossos fármacos? No caso, a metoclopramida, bloqueio de D2, teria uma grande potência, a respeito diretamente sobre um agonismo de receptores 4 um pouquinho menor, e sobre diretamente serotoninérgicos é um pouquinho o quê? Mais ou menos, não bloqueia tanto. Então, como eu falei para vocês, a principal ação da metoclopramida é diretamente sobre D2. Age diretamente aqui, mas principalmente sobre D2. A domperidona, ela já tem o quê? Um bloqueio diretamente também de D2, um pouco menor sobre um agonismo sobre os receptores serotoninérgicos e nulo aqui sobre o bloqueio de receptores serotoninérgicos. Já o cisapride, ele já não tem bloqueio nenhum a nível de D2. E aqui, principalmente, o cisapride, ele já tem um agonismo sobre o quê? Os meus receptores serotoninérgicos tipo 4. Por que aqui? O cisapride, por exemplo, ele já é mais utilizado como o quê? Um procinético. Ou seja, ele vai auxiliar justamente na mobilidade, na movimentação do meu intestino. Ele auxilia o quê? O mais rápido esvaziamento. Por isso que justamente ele tem uma função agonista muito maior e um bloqueio ele já tem uma função como antiemético um pouquinho menor, já não é tão utilizado. E já o ondansetrona, ele não leva um bloqueio de D2 e não tem um efeito agonista diretamente sobre receptores serotoninérgicos do tipo 4, mas ele é excelente aqui no bloqueio de receptores serotoninérgicos do tipo 3. Certo? É muito receptor na cabeça de vocês também. Certo? Principal efeito, então, adverso, fica ligado diretamente sobre o sistema nervoso central. E aqui o meu paciente ele pode vir apresentando o que a gente falou, que é justamente a síndrome extrapiramidal. Esse é um efeito adverso, certo? Que isso se deve ao quê? A um bloqueio de D2, dos receptores justamente D2. Consequentemente, o paciente ele manifesta o quê? Reações extrapiramidais, que é característica do bloqueio, que é a catisia, distonia, a distonia é mais frequente em crianças, o parkinsonismo, sobretudo em pacientes anciãos, em tratamento prolongado, mas aqui a gente tem que levar em consideração o quê? Se o paciente se faz a dose muito rápida, o paciente pode manifestar o quê? Um síndrome extrapiramidal. Como o Paulo falou, essa diluição de forma incorreta e a passagem muito rápida pode levar justamente a uma manifestação extrapiramidal. Certo? Tranquilos? A partir da próxima aula, então, a gente termina essa parte de Doppler e iniciamos antibióticos.